Relacionando o vídeo e o artigo sobre a diáspora africana, podemos evidenciar momentos difíceis de escravidão e vida precária de africanos, que em meados do ano de 1600 cruzaram os mares sendo vendidos como peças de trabalho, onde chegando no Brasil, os mesmos eram escravizados pelos senhores de terras, colocando-os em terríveis sistemas de trabalho, e o mesmo não tinha direito algum, e se reclamasse, iria para seções ainda maiores de tortura e até a morte. Foram tempos de muita prosperidade para os senhores de terras, onde os africanos trabalhavam jornadas de até 20 horas diárias e o pagamento era apenas um pedaço de pão, uns trapos para se cobrir e um barracão para aglomerados dormirem. Uma das torturas marcadas pela época foi o tronco, onde o senhor das terras amarrava o escravo e dava diversas sessões de chicotadas e depois jogava sal para curar a ferida, matando dia após dia, pouco a pouco, durante vários dias. Os primeiros trabalhos dos africanos ao chegar eram nas plantações de cana-de-açúcar, pois tinha grande valor econômico na Europa, e depois foi nas cavernas e rios em busca de minérios e pedras preciosas. Naquela época, o africano que vinha para as Américas não tinha uma expectativa longa de vida, morrendo após 6 ou 7 anos, devido a jornadas longas de trabalho em uma vida precária, e o mesmo não tinha perspectiva nenhuma de vida e nem mesmo de constituir famílias, que não eram permitido a eles. E quando acontecia de um africano engravidar, ela mesma forçava um aborto para que o filho não precisasse sofrer tudo aquilo. Com a descoberta do ouro no Brasil, Portugal pediu para que os colonizadores se reproduzissem aqui no Brasil, com as índias e africanas, para que o mesmo não precisasse mandar mais portugueses para os colonizadores que já estavam aqui há tanto tempo. Começou aí então evidência de tortura e estupros com mulheres índias e africanas, onde muitas engravidavam e os colonizadores não reconheciam-os como os filhos. A Igreja Católica, na época, não fazia nada e também não apoiava as práticas dos colonizadores, pedindo calma aos africanos. Sendo assim, construíram vários templos, os africanos, E com os templos veio também um pouco de religião africana, em santos e estátuas nos altares dos templos, para que assim os mesmos não perdessem essa pequena parte que ainda tivera restado de sua terra. Em meados de 1800 começaram as primeiras revoltas, onde os africanos pediam regras justas para o trabalho, onde os mesmos poderiam se manifestar livremente as suas crenças, mas não foi fácil, e apenas com a chegada da capoeira, que é uma arte marcial criada pelos africanos, os africanos conseguiram se proteger um pouco de quem tanto o exploravam. E muitos africanos começaram a fugir e criar quilombos. E um exemplo de um quilombo bem conhecido é o quilombo do Zumbi dos Palmares. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal e os senhores de terras começam a dar liberdade para alguns negros, liberdade parcial. E os africanos continuam os protestos por melhores condições de trabalho, onde dessa vez alguns colonizadores entraram nos protestos para que alguns escravos não parassem de trabalhar para eles. Em 1888 foi criada a Lei Áurea pela princesa Isabel, terminando assim séculos de vida escrava dos africanos aqui no Brasil. Mas de 1888 para hoje, 2020, não mudou muita coisa, pois pessoas de pele negra continuam sendo escravizadas pelo sistema, que é manipulado pelo homem branco, onde com racismo o mesmo pratica diferentes aferições contra o negro, o desestimulando e desencorajando. Diferença salarial e campos de trabalho ainda estão no dia a dia deles, lutando a cada dia para serem reconhecidos como um ser humano e não apenas como uma peça de trabalho.